Olá, a graça e a paz. O tema do nosso estudo bíblico de hoje é sobre o Armagedon, o confronto final. É o tema mais estudado pelos estudiosos da Bíblia, em especial da escatologia bíblica, no tempo presente, de uma forma especial. O tema é o confronto final. O pastor Lamartine Porcela e o pastor Antônio Júnior têm excelentes estudos sobre a escatologia bíblica. Todos concordam que estamos vivendo o Apocalipse e que nossa geração é a geração escatológica. E isso, todos concordam que a nossa geração é a geração escatológica. Estamos vivendo os últimos dias e estamos vivendo os últimos capítulos do livro de Apocalipse e de Daniel. Todos concordam com isso. A Bíblia nos fala de duas grandes guerras que acontecem nos finais dos tempos. Uma é a batalha de Gog e Magog, descrita em Apocalipse 27, 8 e Ezequiel capítulos 38 e 39. Gog representa trevas e Magog, terra das trevas. Eles representam inimigos do povo de Deus, inimigos dos remanescentes escatológicos. Os mesmos remanescentes que serão também perseguidos pela besta que emerge do mar em Apocalipse 13. No fim dos tempos, os inimigos do reino de Deus se reúnem para tentar destruir o povo de Deus. Gog e Magog lideram um exército que ataca Israel. Em Ezequiel 38:12, Deus nos revela a intenção de roubo e o seu desejo de escravizar o povo de Deus. E Ezequiel 39:21, Deus diz: E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. No fim, Deus trará vitória e destruirá todos os inimigos. Ezequiel 39:16 diz que o nome da cidade será Ramoná, assim purificarei a terra. Ou seja, a partir dessa cidade onde acontece tudo isso, Deus vai purificar a terra. Ramoná significa isso. Ezequiel 39:28 e 29 é a promessa da reunificação escatológica, seguida da promessa do início do grande avivamento que acontecerá após a batalha do Armagedon. Essa promessa está bem clara em Ezequiel 39:28 e 29. Os dois últimos versículos do capítulo de Ezequiel 39 tem essa promessa de avivamento, derramamento do Espírito Santo de Deus após a batalha do Armagedon. Sobre o Armagedon, eu dividi o estudo em subtemas para facilitar a compreensão. Eu fiz dessa forma: definição, Armagedon. 2. O cenário da guerra. 3. Identificação dos personagens. 4. O clímax da batalha. E quinto e último, o desfecho final. Pegue sua Bíblia e vamos compreender a opinião do próprio Deus nas entrelinhas. É a palavra de Deus infalível. Deus fala através da sua palavra. Então aqui nós vamos perceber a ótica do próprio Deus, a opinião do próprio Deus a respeito desses acontecimentos do tempo presente, de 2021, porque a nossa geração é a geração escatológica. O confronto final, Armagedon, definição. É uma palavra grega que foi traduzida por Megido. É o cenário da derradeira batalha entre o bem e o mal. É a guerra final devastadora, o confronto decisivo. É uma batalha entre Deus e os governantes humanos. É a última e decisiva rebelião contra Deus. É o grande conflito profético. É o fim do governo de Satanás e a introdução do reino milenial de Cristo, do milênio. O cenário da guerra. Veremos aqui. Vou beber um pouquinho de água, só um momentinho. O cenário da guerra. É a mãe de todas as guerras, o acontecimento mais catastrófico e devastador da história humana. Não é só uma batalha, é uma campanha militar. É uma série de batalhas que acontecem em diversos lugares. O Armagedon é liderado pelo Anticristo com a finalidade de destruir Israel. Seu plano era semelhante ao plano de Ramã, ou da história de Esther. Todos os opositores serão julgados por Deus.
É um evento cataclísmico que vai trazer o final do mundo como é agora, o final do mundo como é agora, para dar espaço à inauguração do reino milenial de Cristo, representado pela pedra cortada sem auxílio de mãos em Daniel 2:45. A pedra é cortada e demolida a estátua. O grande Deus tornou conhecida a certeza dela. É a indicação de Deus do que será feito. Aqui, os mistérios de Deus vêm à luz para nos mostrar o que virá a seguir. A pedra cortada, né? A representação é evidentemente de uma pedra desprendida do seu leito nativo, ou seja, da parte de barro dos pés da estátua, que também é o governo teocrático. Ela é cortada ao lado de uma montanha, um monte, o belo e santo monte do Senhor. É um lugar específico. Esse foi consagrado a Deus, portanto, lugar onde Deus habita. A pedra é solta sem auxílio de mãos, sem qualquer agência humana. Aqui é Deus intervindo com ação sobrenatural na história da humanidade. E depois a pedra rola para o lado, colidindo com a imagem. Vou tentar explicar melhor. Vou tentar explicar essa parte assim. Onde a pedra cai? Cai na cabeça? Não. A pedra cai nos braços da estátua? Não. Cai na barriga? Não. Cai nas coxas da estátua? Não. Nos joelhos? Não. A pedra cai nos pés. É isso mesmo, nos pés da estátua. A parte de ferro dos pés da estátua é o reinado do anticristo escatológico. O último, pior e principal opositor de Deus da nossa geração. Parece apropriado fazer algumas observações sobre a natureza do reino que seria criado, representado pela pedra que demoliu a imagem e que maravilhosamente aumentou a ponto de encher a terra. Daniel 2:35 diz que essa pedra vai crescendo, 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 crescendo. Mais detalhes sobre essa pedra e a explicação minuciosa está no plano pedagógico do projeto Pequena Luz, né, que eu escrevi em 2012 e registrei. Inclusive a cópia já está aqui, vou deixar o envelope com a Prolane, que explica detalhes sobre os mistérios de Deus relacionados a essa pedra, né? Notícias maravilhosas, boas notícias, promessas de Deus e os mistérios de Deus nas entrelinhas, a explicação da pedra em mais detalhes. Essa pedra cortada foi projetada por Deus para ativar o seu reino soberano, implantar o milênio e ao mesmo tempo destruir o reinado do anticristo, que desafiou a Deus abertamente. De acordo com Apocalipse, você percebe lá que ele desafiou abertamente a Deus. Aí Deus responde ao desafio. Identificação dos personagens, né? Apocalipse 13, Daniel 7:8, a ponta pequena, né, do versículo 8. 2 Tessalonicenses 2:1-12, descreve as principais características do anticristo escatológico, fala das características, né, dele. É só ler lá, anotar os textos e ler com atenção. Sua identidade secreta é o 666, que significa o ápice da soberba humana, independente de Deus e em oposição a Cristo. O 6 é o número do homem, isso representa uma trindade humana. É uma estrutura humana que se apresenta como uma trindade divina. A trindade divina é Pai, Filho e Espírito Santo, representam Deus. O dragão, a besta e o falso profeta representam a trindade satânica. Por isso o número 6 se repete 3 vezes. Dragão, besta e falso profeta. Apocalipse 13:18 é o número de homem, pessoa do sexo masculino. Veja lá, Apocalipse 13:18 diz: aqui tem sabedoria, calcule o número da besta, que é número de homem, ou seja, uma pessoa do sexo masculino. E o seu número é 666. Portanto, não tem como ser Ellen White, né? Já afirmaram que a besta seria Ellen White, Macron, o Papa. Mas, na verdade, em muitos textos da Bíblia, a pessoa só pode compreender se o Espírito Santo de Deus revelar, né? Não tem como você ficar acusando um ou outro, porque não é assim. Se o próprio Deus revelar, aí tem como saber exatamente quem é, certo? As duas testemunhas mártires, Apocalipse 11:1-12, descreve os dois que representam a parte de barro dos pés da estátua em Daniel 2.
Leia Apocalipse 11, 4 a 6. Vou ver se eu abro rapidinho aqui. Apocalipse 11, 4 a 6. Fala sobre as duas testemunhas mártires. Apocalipse 11, 4 a 6. Apocalipse 11, 4 a 6. Diz assim, as duas testemunhas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova, os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Mas esse não é o objetivo das duas testemunhas, né? Essas duas representam a parte de barro dos pés da estátua. Essa parte ela não é destruída pela pedra, pois a pedra é teocracia, a parte de barro também é teocracia. Então a pedra fortalece o reinado, a parte de barro dos pés da estátua, e a parte de ferro vem a ser o reinado do anticristo escatológico, da besta. Por isso são duas ideologias opostas e não se misturam. Enquanto um serve a Deus, o outro serve o governo humano, o anticristo, e o dragão, que é o diabo. Continuando. O clímax da batalha. Outro subtema, o clímax da batalha. O nome da besta ou o número na testa não é algo literal, representa o domínio da mente, a lavagem cerebral, a manipulação herética contida nas mensagens para enganar o povo. Portanto, receber a marca na testa é acreditar, é se submeter à vontade do dragão, que é quem inspira o anticristo. Apocalipse 13, 2. Observe lá que diz, e o dragão lhe deu poder, autoridade grande e poderio. O dragão é o diabo. Portanto, quem inspira a besta é o próprio Satanás. Testa e mão, mente e obras. Receber a marca na mão é aceitar trabalhar em prol do reinado do anticristo. Né? Portanto, não é um chip ou tatuagem visível. É como um selo. Selo é um símbolo que representa a propriedade. O selo de Satanás é a marca da besta. O selo de Deus é a marca na testa, também invisível, né? O selo do Espírito Santo é a marca de Deus. Deus selou as duas testemunhas mártires de Apocalipse 11. Deus reivindica a quem quer pertencer a Ele. O selamento de Deus é condicional da aceitação da palavra de Deus em fé e obediência a Ele. Não é só fé, fé e obediência a Ele. A imagem da besta. A imagem descrita em Apocalipse 13, 14, não é uma estátua. Imagem aqui é o reflexo da sua natureza terrena, animal e diabólica. Por isso, uma comparação com uma besta feroz, certo? Portanto, quando ela fala imagem da besta, a imagem da besta não está falando propriamente de uma imagem, sim do reflexo da natureza da besta. Fôlego à imagem. Leia Apocalipse 13, 15, que diz que deu fôlego à imagem da besta. O fôlego significa o porta-voz da primeira besta. Fôlego à imagem é isso, o porta-voz. Alguém muito semelhante. Poderia olhar no espelho e perceber muitas características semelhantes, tanto que um concorda com o outro em tudo. A besta que emerge do mar é o anticristo, a besta que emerge da terra é o falso profeta e a imagem da besta. A besta que emerge do mar é o anticristo, a besta que emerge da terra é o falso profeta, e o porta-voz do anticristo escatológico. É imagem da besta, o reflexo da sua natureza. Fôlego, a imagem é o porta-voz, ou seja, o anticristo fala, você fala isso e ele fala. Você faz dessa forma e vai, né, os dois em conexão, né, para perseguir e destruir os remanescentes da geração escatológica. A expressão que não se pode comprar ou vender em Apocalipse 13:17 é muito importante isso, porque muita gente confunde isso aqui e pensa que é um chip na mão e que a pessoa será proibida de comprar ou vender quem não tem esse chip, não tem nada a ver com isso. A expressão comprar ou vender em Apocalipse 13:17 aqui está falando da abominação desoladora ou abominável da desolação, profetizado por Daniel 9:27, Daniel 11:31 e 12:11. Mateus 24:15 e Marcos 13:14. Lá fala da abominação desoladora ou do abominável da desolação. Está ligado diretamente à expressão comprar ou vender. Foi uma espécie de profanação do templo. Ele marcou sua chegada desonrando o nome de Deus.
A expressão comprar e vender é porque trata-se de um comércio, uma espécie de feira, um tipo de feira. Por isso, a expressão na Bíblia, o comprar e o vender. O desfecho final. Leia Apocalipse 16, 13 e 14, vai falar sobre o desfecho final. Sai da boca da trindade satânica 3 espíritos semelhantes a rãs. É espírito de mentira, manipulação e engano. 3 espíritos semelhantes a rãs. Mentira, manipulação e engano. Com o objetivo de enganar os líderes e usá-los ao seu favor contra os representantes de Deus, os remanescentes, as 2 testemunhas, os escolhidos, fiéis e verdadeiros servos de Deus. Foi nessa reunião que Deus tomou a afronta para ele e respondeu à altura. Portanto, ele aqui, né, o anticristo escatológico, a besta, entrou em contato com os reis da terra, reunindo essas pessoas com mentira, né? A Bíblia diz que saem 3 espíritos semelhantes a rã, ou seja, demônios, da boca dos 3, que é a besta, o falso profeta e o próprio anticristo, né? Saem da boca deles com o objetivo de reunir, e de fato, ele reúne esses líderes. Pessoas, a Bíblia chama de reis da terra, pessoas em posição de autoridade, líderes, né? É evidente que esses líderes não sabem nada de quem é o anticristo. Imagine se o anticristo for ligar para alguém e dizer alô, o outro lado da linha responde alô, quem está falando? Eu, o anticristo catológico. Quem? A besta que emerge do mar, e a pessoa, pá, com certeza a pessoa desliga o telefone na cara. Portanto, é tudo engano. A besta não identifica que é a besta no momento de reunir essas pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, acompanha tudo sem piscar e ouvindo tudo. E é um Deus justo que está fazendo justiça na terra, em todo lugar. Deus está manifestando a sua ira e a sua justiça. Portanto, Deus responde à altura à afronta feita pelo anticristo escatológico, de acordo com os relatos da Bíblia, que estão assim bem claros mesmo. Deus os lançou no lago de fogo, Apocalipse 20, 10. Olha o castigo deles. E foram presos, ou seja, impedidos por Deus de praticar o mal. Apocalipse 19, 20. Daniel 7, 8 a 13 fala-nos da destruição final do anticristo, decretado pelas mãos de Deus. Daniel 7, 8 a 13. Fala, e o quarto animal foi morto e o seu corpo entregue para ser queimado no fogo. Ou seja, Deus pretende reduzir a nada o seu último e principal inimigo, o anticristo escatológico. Reduzir a um nada mesmo, a nada. 666 é o ápice da soberba humana. É um orgulho semelhante ao orgulho de Saul ou até de Nabucodonosor. Muito orgulhoso mesmo, diante de provas, de Deus usando pessoas para repreender. Com certeza Deus usou inúmeras pessoas e mesmo assim o orgulho fazia com que ele, usasse desse tipo de engano, manipulação e utilizasse de afronta contra o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus vivo. Conclusão do estudo. O objetivo da besta e do falso profeta é frustrar os planos de Deus. O diabo, através de seus dois agentes, faz com que a verdade pareça mentira e a mentira pareça verdade. A principal arma do diabo é o engano. Neste período, o tempo presente, Deus acertará todas as contas, julgará todo o mal e estabelecerá um reino universal de justiça, relacionado àquela pedra lá que cai nos pés da estátua. A derrota é certa de todos aqueles que se opuseram a ele na batalha do Armagedon. Tal batalha durará pouco tempo, pois os inimigos serão esmagados sem qualquer esforço pela ação sobrenatural de Deus. O Armagedon não é o fim do mundo, é o fim do governo do homem na terra e a destruição do último e pior inimigo do reino de Deus, o anticristo escatológico. O Armagedon não é a destruição da humanidade inteira, é o fim da corrupção e do pecado. É Deus derramando sua ira com pragas e sofrimentos para todos os que continuam nos maus caminhos. É Deus executando juízo e justiça, limpando o caminho para a inauguração do seu reino milenial. Para todo aquele que teme a Deus, essa notícia é boa, maravilhosa e não ruim. E para quem não teme a Deus, dá tempo de se arrepender, confessar os pecados, pedir perdão a Deus e experimentar o novo nascimento. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Portanto, essa história que diz assim, uma vez salvo, para sempre salvo.
muitas vezes a pessoa nem salvo foi, muito menos o para sempre. Então a pessoa acredita assim, interpreta que pode fazer o que quiser, porque tanto faz, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. De fato, Jesus já pagou pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Portanto, ser crente é bem diferente do que a nossa sociedade moderna prega, do que o mundo está mostrando. A inversão de valores é tão grande que muitas vezes a pessoa que se diz convertida, o comportamento é muito pior do que os que estão no mundo, de tantas heresias, de tantas mentiras, de tanto distorcer a palavra de Deus, exploração, venda de objetos consagrados, enfim, tudo isso que está acontecendo, principalmente no Brasil. Deus reprova muito mesmo, muito a estrutura religiosa brasileira, porque tem muito mais erros do que acertos. Claro, tem pessoas sérias, tementes a Deus, né, que oram, jejum, incentiva a oração e o jejum, pessoa que teme a Deus, mas a maioria mesmo no Brasil está assim. Por isso Deus decidiu intervir de maneira sobrenatural e destruir todos os seus inimigos. Eu assisti muitos vídeos antes de fazer esse estudo, principalmente dos pastores Lamartine Porcela, Antônio Júnior e outros também, assisti do pastor Carlos Alberto, Tabernáculo da Fé, que eles explicam muito sobre escatologia bíblica. E todos eles acreditam e defendem que estamos vivendo isso no tempo presente, em 2021. Inclusive, um pastor lá fala, eu acho que é o evangelista Rubens Gabriel, que até dezembro de 2021, muitos acontecimentos catastróficos e a ação de Deus. Tem muitos pedindo oração para o dia 7 de setembro, agora de 2021. Muitos pedindo oração, porque diz que Deus vai intervir. O evangelista Rubens Gabriel explica que Deus vai intervir nessa situação, né? Então, uma verdadeira batalha. E a batalha do Armagedon em especial, que é a luta de Deus contra o diabo, o bem e o mal, que é uma batalha espiritual, né? Depois que Deus destruir o anticristo escatológico e todos os seus inimigos, aí Deus vai implantar o reino milenial e todo esse milagre, o soprar do Espírito Santo de Deus, o início do avivamento do Brasil e as maravilhas do Deus de prodígios, sinais e maravilhas, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da minha vida. Eu louvo a Deus pela misericórdia dele, pela presença, pela direção aqui no Ministério Avivar, porque se não fosse o Senhor, com certeza já teria desistido do Ministério Avivar, diante de tantas lutas. Mas Deus age ao nosso favor, protege esse ministério, revela as coisas, dá discernimento, dá direção. Enfim, a Shekinah de Deus está nesse lugar. A glória do Senhor está aqui no Ministério Avivar de descer. E Deus abençoe e proteja você, toda a sua família. E eu peço, vamos continuar orando pelo avivamento do Brasil e também pelo dia 7 de setembro que se aproxima e precisamos orar muito, muito, muito. Deus abençoe em Cristo Jesus.